falar da punição. Muitos pais me perguntam, e aí, pode bater, não pode bater, como que eu faço isso, como que eu não faço, enfim. Muitas coisas mudaram em relação ao processo punitivo. A primeira coisa que eu quero deixar claro assim, para todos vocês é, conheçam o seu filho, tá? Porque tem crianças que você fala alto com ela já murcha. Tem crianças que você fala, grita, fica rouco, de tanto gritar, ela nem aí para você. Tá? Quem aqui lembra da época de escola, que quando a professora olhava, quem foi desses alunos que quando a professora olhava, você já ficava... Ai meu Deus, a professora está pensando mal de mim ou coisa parecida. Tinha na sala de aula de vocês aqueles alunos em compensação que a professora mandava sair para fora da sala, só faltava eles dando tchauzinho para todo mundo, porque ele ia passear na direção. Então, às vezes, o mesmo comportamento que esta professora ou que esta mãe tem de dar uma punição, de dar uma bronca, que para algumas crianças super funciona, um olhar, alguma coisa mais assim, tem aqueles outros que não faz nada. Então, aqui em relação à punição, a primeira pergunta é, está sendo funcional o que você está fazendo? Quando eu quero dizer funcional o comportamento inadequado existe, a gente precisa olhar o que acontece antes e o que acontece depois. Quando eu quero dizer com o que acontece antes o que levou aquela criança a fazer aquilo, o que como eu estou, porque às vezes tem dias que a criança faz aquilo e a gente surta. Tem dias que ela faz a mesma aquilo e a gente não dá bola. Tem dias que a gente está irritadíssimo, qualquer coisinha, metade daquilo que ele fez outra vez, a gente pira o cabeção de novo. Então, o quanto eu estou me comportando da mesma forma ou não, e qual está sendo, e se eu falo, por exemplo, se eu falo alto com essa criança e ela já para, funcionou com ela. Se eu só dou o olhar e ela nem tchum, eu tenho que fazer outra ação. E aí eu vou ter que fazer testes. E, gente, é mais ou menos isso mesmo. Nas crianças a gente vai testando onde sempre lembrando, eu que sou adulto, eu que sou adulto, eu que sou adulto. Porque às vezes, quando as nossas crianças, elas nos provocam, elas ativam a nossa criança interior. E aí, quando eles falam assim, não vou. Daí aquilo já vem um negócio, como assim você não vai? Tem uma hora que só... E aí a gente pira, porque aí a gente fica brigando de igual para igual. O adulto sou eu, essa estratégia não está dando, deixa eu pensar em outra, E às vezes a gente tem que ficar fazendo esses testes mesmo, né, gente? Até porque eles vão testando a gente o tempo inteiro. Então, bater sempre funciona? Não. Até porque muitos de vocês aqui que levaram varada, cintada e coisa parecida, voltaram a fazer o comportamento errado. Ainda mais quando apanhavam porque brigou com o irmão. Vão apanhar porque bateu no irmão. Daqui 2, 3 dias tá batendo de novo. Então aquele apanhar não surtiu efeito nenhum. Não foi funcional. E a gente precisa tomar cuidado porque tem que ser funcional. E aí eu volto de novo a falar. Bater é a melhor opção? Não é. A gente tem 2 tipos de punições na teoria, enfim, da psicologia comportamental. Uma das punições é a punição tipo 1. O que é a punição tipo 1? É toda aquela que eu acrescento algo negativo para a vida da pessoa. O que eu acrescento é negativo para quem recebe, não para quem dá, tá? Então, por exemplo, bater. Bater só é uma punição quando a pessoa que apanhou achou aquilo ruim e desagradável. Senão, não. Até porque tem pessoas que gostam de apanhar, então não é punição. Então, o ato bater, por exemplo, que é quando eu estou acrescentando algo aversivo na vida desse sujeito, só posso dizer que aquilo foi uma punição se para o sujeito, quando recebe isso, é algo ruim, desagradável. Esse é um tipo de... Então, eu dou um olhar feio, eu dou um puxão de orelha, quando eu acrescento algo desagradável, a gente chama de punição tipo 1. Punição tipo 2 é quando eu retiro algo agradável da pessoa. Eu tiro a bicicleta, eu tiro o celular, eu tiro tal coisa, certo? Qual das duas funciona melhor? Como eu falei, depende muito de cada criança. O ideal era que a gente não precisasse usar nenhuma delas, que a gente só pudesse conversar com eles. Mas existem situações em que nós precisamos sim repreender de uma forma mais autoritária aqui. De preferência que seja na retirada de algo que a pessoa gosta. Então, algo que a criança gosta, ok? É muito mais saudável do que acrescentar algo negativo. Então, só que aí a gente tem que ter alguns cuidados. Não adianta você tirar, por exemplo, nós estamos no mês de agosto e aí ela fez uma coisa errada e eu tiro a bicicleta até o Natal. É muito tempo até o Natal.
ela nem vai lembrar mais da bicicleta daqui 2, 3 semanas. Então, essa retirada tem que ser temporária. Isso vale para criança de qualquer idade. Claro que quanto maior a idade, maior o tempo. Tá? Adolescentes, você pode sim tirar uma semana, o celular, o que é que a pessoa gosta. Tá? Às vezes você vai tirar uma coisa que ela nem gosta tanto, não vai fazer muita função. Então tem que ser uma retirada de algo que seja agradável, ok? Para aquela pessoa. Essa remoção tem que ser temporária. A gente precisa cuidar com longas explicações. Você está no auge da sua raiva, a criança está no auge da raiva dela, você vai super explicar que isso é importante para o futuro dela. Ela nem escutou você. Então, às vezes, você ter menos explicações, mas mais firmeza naquela hora, é muito mais saudável, o resultado será muito melhor do que você ficar cheio de blá 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 para essa criança e assim por diante, tá bom? Pais precisam estar de acordo, isso é fundamental. Mas, Deise, tem coisas que meu marido faz que eu não gosto. Ok, você tem todo o direito do mundo de discordar, não na frente da criança, ok? Então, façam um combinado entre vocês, assim, aquele olhar macabro, sabem? Vocês sabem, a gente tem o olhar macabro para os parceiros, né? De você olhar e falar, estou odiando o que você está fazendo, ele super entende, você entende o olhar dele, assim por diante. Ou, se está lá, por exemplo, você achou que a pessoa super se exaltou naquela hora, dá um jeito de tirar a criança, mas o tirar não é assim, coitadinho dele, você é péssimo. A gente super desqualifica o parceiro, isso é péssimo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Depois, gente, vocês podem super discordar, falar, discutir, enfim. Mas na frente da criança, muito cuidado mesmo, tá? Porque a criança, ela super começa a perceber com quem é mais bonzinho, quem é menos bonzinho, quem funciona de tal forma, quem não funciona, e assim por diante. Tá bom? Então, sempre assim, depois tentem chegar a um acordo. Mas o papai falou isso, pergunta para sua mãe, pergunta para seu pai. A criança fica naquele ping-pong para onde ela vai, para onde ela não vai. Então, pelo menos em algumas questões, assim, tentar o máximo possível, na frente da criança, olhar para esse movimento. Tá bom?